Leitura bíblica de 13 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Neemias, capítulo 5, versículo 14 a capítulo 7, versículo 60. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados 150 homens. E os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, e também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo, teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me, sim, de noite virão matar-te. Virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar.
E sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Zefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adi e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 704. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Bauslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesia, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim,
os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392.